Sejam muito bem-vindos à aula sobre controle de arestas. Então vamos lá, o que é a aresta? A aresta ela é um elemento da forma que indica uma transição de plano, certo? Então vamos dar uma olhada aqui em alguns tipos de arestas que a gente pode encontrar na pintura, que seria a aresta dura, a aresta macia e a aresta perdida. Lembra que eu acabei de falar que a aresta ela é um elemento que indica a transição de planos, né? Então a gente tem aqui três cubos, basicamente. O primeiro deles tem uma aresta dura ou uma aresta afiada, né? Você vê que a transição é bem brusca de plano entre uma face do cubo e a outra. A aresta macia ela tem uma transição bem mais suave de planos ali, embora a gente enxergue essa forma como um cubo. Observa que a quina ela tem ali como se fossem vários pequenos planos ali que vão fazendo a dobra, e a gente olhando de longe a gente percebe uma maciez ali, uma curvatura, né? Então essa seria uma aresta macia. E aqui por fim a gente tem uma aresta perdida, né? A aresta perdida, no caso, é muito mais fácil a gente encontrar uma aresta perdida na pintura, né? No caso, olhando a olho nu, a gente tende a perceber a aresta macia na periferia do nosso campo de visão, né? Ou quando a gente vê, de repente, uma névoa, alguma fumaça, esse tipo de coisa, a gente costuma perceber uma aresta perdida, né? Que é uma aresta basicamente de um objeto, alguma coisa que você está vendo que ela está se perdendo no fundo, né? É uma difusão tão assim forte que você não consegue perceber aonde um objeto termina e o outro começa, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui de pinturas que usam todos os tipos de aresta, mas o que precisa ficar bem claro aqui é que não existem três tipos só de arestas e que a gente pode catalogar esses três tipos em tudo que a gente vê, né? Por quê? Porque a gente tem aqui uma aresta dura, tudo bem, é uma aresta que a gente consegue perceber bastante, principalmente em trabalhos gráficos, onde você tem a separação muito clara de um objeto com o outro. Mas a aresta macia, entre a aresta dura e a macia, existe uma gama imensa de arestas que poderiam ser colocadas entre a dura e a macia, para descrever a forma de um modo geral, né? Por exemplo, a testa costuma ter uma aresta macia, né? Dependendo de qual ponto até qual ponto você está comparando, né? E aí quando vai chegando mais ou menos aqui na região da têmpora, ele já vai tendo uma caída mais dura, uma aresta mais dura, mas ela não é nem de longe tão dura quanto essa daqui, né? Então a gente tem variações, né? E a aresta da macia para perdida também, a gente pode ter algumas variações aí, tanto da macia para perdida quanto da aresta dura para perdida. Então vamos dar uma olhada aqui nessa pintura aqui do Sandblom, que observa aqui como que ele trabalha vários tipos de arestas nessa pintura aqui, que tem uma característica de pincelada direta na maior parte, mas observa como ele trabalha bastante pintura indireta e áreas bastante com a pincelada bastante suave, principalmente no rosto dessa moça aqui, onde ele quer passar uma delicadeza, né? Onde ele quer passar uma rusticidade, um dinamismo maior, ele usa marcas de pinceladas mais aparentes. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa aresta, como essa aresta aqui ela tá dura, olha, repara como que essa parte da sombra que ela tá muito bem definida. Aqui na região da testa, repara como que a gente tem várias arestas de transição aqui de planos, mas ela tá bem tranquila, né? Bem suave. Essa forma que a gente entende bastante arredondada, né? Você vê que aqui tem uma luz direta vindo do sol, onde a gente tem praticamente o branco aqui. A gente tem aqui o terminador da sombra, nessa área de sombra, e aqui a gente tem a luz rebatida, uma luz mais quente vinda dessa região aqui. E observa como que ele trabalha vários tipos de arestas. Olha aqui, por exemplo, a gente tem uma aresta mais dura e aqui ele já vai deixando ela mais suave, né? Aqui ele trabalha aqui com aresta dura, e aqui, por exemplo, ela já vai ficando um pouco mais suave, principalmente aqui onde o cabelo ele vai se perdendo aqui em relação ao céu. Repara como que em umas partes aqui ele deixa mais demarcada a sombra, a aresta dura, e aqui nessa parte, conforme ele vai chegando aqui, ele vai deixando arestas bem mais macias, né? Então repara como que esse uso de arestas diferentes, duras e macias, e até um pouco de aresta perdida, ele cria um interesse visual
fica uma pintura muito mais, uma imagem muito mais interessante de você olhar do que simplesmente se você retrata tudo nos mínimos detalhes, como se fosse uma fotografia, né? Então, o controle de aresta, ele é uma ferramenta para você controlar o interesse da descrição da forma, né? Não só o interesse, como a fidelidade do que você está desenhando, né? Porque você imagina que se o Sandblom aqui no caso ele quisesse fazer uma testa mais facetada, né? Uma pintura um pouco mais rústica, como muitas vezes o John Singer Sargent usa até em pinturas de retratos de mulher, né? Que costuma ter um rosto mais delicado, as formas mais pintadas com uma delicadeza maior. Ele poderia usar estas mais duras aqui, mas ele opta por não usar. Embora o Sandblom ele seja um pintor que gosta muito de usar pinceladas marcadas, né, pintura direta. Então, quando o pintor ele tem essa consciência, esse domínio do controle da aresta, ele consegue, ele tem um controle maior do que ele quer passar com a imagem, um controle maior da descrição da forma e um controle maior da experiência do espectador que está observando a pintura dele. Então estamos aqui com uma versão bem ampliada da Garota do Brinco de Pérola do Vermeer, e eu quero chamar a atenção aqui para a variedade de arestas que ele tem aqui e como que isso causa um impacto bem positivo, né, visualmente no retrato dessa jovem, né, dessa moça. Você observa como que ele trabalha sobretudo aqui arestas suaves, né, você praticamente não vê as transições aqui de planos, exceto essas separações aqui que a gente tem de áreas de luz e sombra, né, que são separações mais bem definidas, né, por exemplo aqui nesse canto, mas ao mesmo tempo você observa que a gente tem muito pouca aresta mais dura aqui, e ele seleciona muito bem onde que ele vai colocar. Você observa que aqui nessa parte aqui do nariz a gente praticamente não vê, né, aresta nenhuma aqui, e na região aqui dos olhos, né, observa como que ela é bem suave a transição aqui dessas arestas. Quando a gente observa essa região aqui, por exemplo, que a gente vê uma aresta bem dura, uma separação bem dura entre os planos, né, e ao mesmo tempo a gente observa essa região aqui onde a gente praticamente não tem aresta, né, aqui ele torna a fazer uma aresta mais dura, né, aqui ela já é mais suave de novo. Observa como que ele vai transicionando, ele vai modulando, ele vai deixando essas coisas com variações. Observa aqui na região dos olhos como a gente tem uma aresta mais dura, aqui a aresta mais suave. Imagina se, por exemplo, se ele pegasse essa cor aqui e fizesse uma aresta bem dura aqui, que é uma coisa que iniciante costuma fazer, né? Deixar arestas duras em excesso. Olha como já fica estranho, né? Aqui é a mesma coisa, a partir do momento que a sombra está vindo para cá, imagina se ele deixa uma aresta dura aqui nessa região, olha como fica esquisito, né? Então a aresta ela tem várias funções dentro da pintura, né, de modo a refletir a realidade da matéria que está sendo descrita, né, da luz e sombra, da transição de planos. Outra coisa interessante que é observar nessa pintura aqui do Vermeer é como que ele sugere os detalhes, né? Esse brinco aqui de pérola ele não existe aqui, essa aresta aqui ela é totalmente perdida, ó. Você não vê a delimitação aqui desse brinco, você vê basicamente uma gota aqui de tinta branca que sugere um reflexo aqui, um brilho. E lembrando que eu vivo dizendo sobre as áreas da sombra, os shapes da sombra são compactados e tem menos detalhe, menos informação ali. Observa como ele praticamente compactou a área de sombra, né, o reflexo desse brinco em toda essa região aqui, ó, de sombra. Observa como é uma coisa só praticamente. Se não fosse por esse brilho aqui, a gente nem perceberia que talvez isso aqui fosse um brinco, né? Se a gente apagar isso aqui, observa como a gente nem percebe o brinco aqui, né? São esses pequenos detalhes que quando a gente começa a observar essas obras desses grandes mestres, a gente começa a pegar esses detalhes, e esses detalhes eles são importantes para a gente começar a implementar aos poucos no nosso trabalho, e com isso a gente vai elevando o nível da nossa pintura um passo de cada vez. Beleza, vamos dar mais uma olhada aqui em uma pintura que tem um controle de arestas bastante interessante para, período totalmente diferente, né, do que a gente viu anteriormente, do Vermeer. A gente está falando aí de uns 500 anos quase para frente, né, da década mais ou menos entre 40 e 60, a época de ouro da ilustração americana. Esse pintor aqui, ele fez bastante ilustração publicitária,
que é um pouco óbvio, né, quando a gente olha aqui o estilo do cabelo, tudo. Essa modelo aqui, ela tá segurando aqui um refrigerante, parece ser um refrigerante pelo menos. Bom, de qualquer forma, é interessante observar aqui como que a gente tem uma variedade bem grande de arestas, principalmente aqui na região do cabelo. Olha, repara como que esse controle de aresta, ele traz uma suavidade bem grande, e ao mesmo tempo ele não perde o controle da forma aqui, ó, porque observa o seguinte, aqui a gente tem uma aresta bastante dura, né, nessa separação de planos aqui do topete, o que sugere pra gente, né, que a gente tem um plano aqui, né, e aqui, essa curva aqui, repara como que ele faz uma transição bastante suave e controlada ao mesmo tempo, né, do loiro aqui, em relação também aqui ao couro cabeludo, e conforme ele vai indo, né, então ele separa aqui esse trecho em algumas cores. Então observa como que essa região aqui, para pegar um vermelho aqui emprestado, essa cor aqui, ela está um pouco mais escura, essa aqui intermediário, aí ele tem uma aqui entre o brilho máximo aqui, o brilho, né, e aí depois ele já vai fazendo a transição aqui em relação ao couro cabeludo e à cabeça. E observa também como que esse padrão de controle de aresta dura e aresta macia, ele vai fazendo também em toda a relação aqui do cabelo, né? Você observa como que a gente tem uma aresta dura aqui, dura, né? Várias arestas macias aqui em relação ao fundo também, aresta dura, né? Aqui por toda essa região que a gente tem arestas mais macias, não tem tanta variação de tons aqui, né? Observa como que ele está sempre mais ou menos nesse agrupamento de tons aqui, o que demonstra também uma hierarquia de tons, né? Você vê como ele organiza essa parte do cabelo que está na luz, né? Você não tem tons muito escuros aqui para bagunçar. Você repara que essa região aqui, ó, ela é uma região clara, então você não tem tom escuro igual desse aqui, nessa região aqui, por exemplo, fazendo assim. Ele até poderia pôr, mas ele optou por não fazer. Por quê? Porque dessa forma o cabelo fica mais simplificado, fica mais fácil de ler. A arte de propaganda é uma arte que ela, idealmente, ela deve ser fácil de ler. Não que as outras artes devam ser difíceis, mas em especial as obras desse período, elas são bastante agradáveis e fáceis de ler. Você observa também como que nessa região aqui do rosto, a gente tem bastante aresta dura misturada com macia, né? Olha como ele faz uma transição bem gradual dessa região do rosto aqui em relação ao resto, né? Até na sobrancelha, se você observar, você vê que a gente tem arestas macias, duras, depois ele vai amaciando de novo, né? Então isso é toque de genialidade, né? Você vê que são decisões que o artista ele toma. Quer dizer, se você considerar que nessa época essas empresas elas poderiam perfeitamente usar uma fotografia, mas não, elas preferiam contratar pintores do calibre do Elvgren, que fazia esse tipo de tomada de decisões e de cores e de luz que uma fotografia ela não entregava na época, né? A pintura ela comunica uma coisa diferente do que uma fotografia, né? E observa como que ele faz essa transição também de tons de cores. Olha, repara essa parte mais fria, essa parte aqui mais quente, repara como que aqui na região também do seio da moça a gente tem aresta dura, bem perto de aresta macia, né? Tem tudo a ver com a sombra, a forma como a luz bate aqui, né? Mas tudo isso é domínio, é um controle de arestas absolutamente fantástico dos pintores dessa época. Bom, o que é importante lembrar então sobre o controle de arestas? A aresta ela é uma ferramenta para controlar a descrição da forma e áreas de interesse na pintura. Então, na hora de controlar a aresta da sua pintura, cada mídia tem uma forma de controlar, né? Por exemplo, a forma de controlar a aresta na pintura a óleo é diferente da pintura acrílica, por exemplo, é diferente do gouache, é diferente da aquarela, né? Mas quando você entende a mídia que você está trabalhando e a forma como ela trabalha, esse tipo você consegue fazer borrar essa divisão, essa linha entre um tom e outro, né? E você controla essa divisão de tons, você começa a controlar a aresta e por consequência você controla a forma, né? A aquarela, por exemplo, é uma mídia que ela é notadamente difícil de você controlar a aresta, porque uma vez que você coloca a água ali, o pigmento, você não controla a fusão do pigmento totalmente, né? Você vai até um certo ponto de controle e depois a própria física do pigmento ali na água vai controlar o resto, né?
depende também muito do papel que você usa. Mas o princípio do controle de aresta ele é o mesmo, né? Ele funciona de forma muito parecida, pelo menos visualmente, né? O resultado final de uma aresta dura, independente da mídia, ele é muito parecido, né? Então, esse entendimento do controle do visual, né? Do entendimento visual da aresta, né? E do artista buscar aquela aresta ali, a reprodução da aresta, não, aqui eu quero uma aresta dura, aqui eu quero uma aresta macia, é o que deveria vir antes da técnica, né? O planejamento, o design, né? Onde que eu quero colocar uma aresta dura, o porquê que eu vou colocar aquela aresta dura ali, onde que eu vou colocar a aresta macia, o porquê que eu quero colocar a aresta macia em um determinado ponto, né? Então é sobre isso que é essa aula. Então espero que essa aula tenha te trazido algumas ferramentas importantes para o controle da forma, né, na pintura, independente da mídia que você esteja usando, né, opte por usar. Obrigado por ter visto a aula até o final e até a próxima.